Bendito seja o Senhor. Irmãos, vamos sentar em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Quero externar minha gratidão primeiro a Deus, uma vez me concedido pregar a sua palavra. E para mim é um privilégio, irmãos. Principalmente da onde Deus, gente, principalmente porque era praticamente um zero à esquerda. Para hoje Deus nos levantar para sermos representantes do seu reino. Isso é um privilégio. Para mim é um privilégio. Pregar a palavra para mim não é simplesmente ser mais um pregador em meio a muitos pregadores no... Pregar a palavra para mim foi uma honra que Deus me deu. Eu quero ser grato a Ele nessa noite por mais uma vez e ter estendido a mim essa rica oportunidade. Que Deus abençoe a todos os presentes, varões de Deus. Deus abençoe pastor Adão, Deus abençoe o Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por receber a indicação do meu amigo Gleidstone. Eu e Gleidstone, a gente é de longas datas. A gente congregou junto na antiga igreja do Evangelho Quadrangular e era benção. Esses meninos faziam um barulho lá com a bateria abençoada. E agora está fazendo um barulho. Deus abençoe a vida do Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe a vida do meu amigo Gleidstone. Deus abençoe essa banda abençoada. E esses meninos foram lá na igreja lá, tacaram fogo lá. Eles estão abençoados, essa galera, hein? Diogão, esse garoto aí, isso aí foi bênção lá, meu Deus, Deus usou esses vasos terríveis lá. Que Deus abençoe a todos os varões que estão aqui. Meu amigo Luciano que está lá ajudando a mexer na mesa de som, genro do meu amigo Gleidstone. Tem ali 4 vasos ali, atalaias lá da minha igreja também. 4 obreiros valorosos ali, ó. 3 obreiros, né, valorosos ali. Tecladista Jordã, diácono Daniel. E o profeta de Deus ali, ele é profeta, viu? Pensa num profeta, é aquele camarada ali é profeta, viu? Profeta na terra é aquele vaso ali. Ali é homem de Deus. Que Deus abençoe a todos, viu, irmãos? Agora que a gente já deu as nossas considerações, agradecimentos, eu não vou nem abrir minha Bíblia. Vamos aproveitar uma ferramenta que tem aqui, né? Cala lá. Mateus capítulo 6, verso de número 9 para mim. Vamos ler todo mundo aqui. Tem algumas igrejas por aí que tem o costume de... Não, vamos abrir a Bíblia. Eu leio um e você lê outro. Então vamos ler todo mundo junto. Aí bagunça. O outro tem outra. Aí o outro está falando A, o outro está falando B. Aí fica um negócio meio... Então vamos aproveitar que aqui tem um telão. Aproveitar que tem um projetor aqui projetando para nós. Então vamos acompanhar todo mundo aquela leitura ali. Eu quero ler só o versículo, a primeira parte, que diz bem assim, ó. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu. Somente isso eu quero ler para a gente. Quero ler só isso aqui. Esta oração, ela parece uma oração muito simples, mas é uma oração muito poderosa, principalmente por causa dessa primeira parte. Ela é uma oração muito extraordinária, principalmente por causa dessa primeira parte. Porque quando Jesus estava ensinando os seus discípulos a orar, porque essa é a oração modelo, e nessa oração modelo, o segredo, olha a senha, olha o que ele está ensinando para a gente. Quando ires orar, orai assim: nosso que estás no céu. Se você sai do Novo Testamento e volta um pouco no Velho, você vai perceber que a oração, a liturgia dos judeus ao orar a Deus, era sempre chamando Deus de o Todo-Poderoso. Eles sempre iniciavam a oração basicamente com esse parâmetro: o Eterno, o Grandioso, o Criador, o Sublime, o Majestoso. Era mais ou menos assim. É errado? Não. Era uma questão de reverência, de entender e de reconhecer que nós somos pequenos diante da pessoa de Deus. Só que isso é necessário, porque quando Jesus ensina na oração modelo, a gente inicia a oração com essa frase aqui: Pai. Jesus se aproximando de Deus e criando entre o homem e Deus um laço muito mais forte.
um laço paterno. A intimidade aqui tem outro parâmetro. Não é uma questão de desrespeito, não, mas tem que ir para o Velho Testamento, porque temos que reconhecer a grandeza de Deus. Mas quando eu tenho Deus como Pai, respeito Ele como Pai, o resto é consequência. É igual um filho quando obedece o seu pai. Ele vai respeitar a autoridade do seu pai por consequência disso. Quando ele ama o seu pai de verdade, ele vai respeitar as ordens do seu pai. E quando Jesus ensina a gente a orar desse jeito aqui, Ele está nos aproximando e nos colocando um degrau acima diante de Deus. Ele está nos colocando em um laço paterno com Deus. Porque no Velho Testamento, você pode pegar a Bíblia do Velho Testamento, do primeiro ao último livro, e voltar de novo e ler de novo, você não vai ver sequer um homem que teve esse tipo de relacionamento com Deus na Velha Aliança. Elias, por exemplo, que foi um dos maiores profetas da Velha Aliança, por mais íntimo que ele foi que ele foi com Deus, que ele foi de Deus, o homem que orou e caiu fogo dos céus, o homem que bateu a capa no Jordão e o Jordão se abriu, o homem que Deus mandou anjos recepcionar ele na terra e levou ele para o céu em um redemoinho de fogo, isso não foi para qualquer um, isso foi para Elias. O nível da intimidade de Elias foi algo muito extraordinário, mas não chega perto de Pai. Ele não teve essa intimidade, esse laço paterno que temos na graça. Abraão, que foi chamado pelo próprio Deus de grande amigo, olha o laço de amizade. Deus trouxe Abraão para perto, mas tão perto, a ponto do próprio Deus dizer: é meu amigo. E não é qualquer amigo, é grande amigo. Porque tem amigo, mas tem um grande amigo. Tem amigo, mas tem um grande amigo. A intimidade que Abraão teve com Deus não foi qualquer intimidade, foi nível de grande amigo. Olha o laço, olha a intimidade. Mas mesmo sendo Abraão e tendo um laço de grande amigo de Deus, não teve essa intimidade que na graça nós temos através de um laço paterno com Deus. Quando Jesus disse: quando vocês irem orar, orem, é Jesus dizendo: aqui na graça, eu estou aproximando vocês mais do céu, eu estou aproximando vocês mais do Pai, mais de Deus. A intimidade agora é em nível de pai e filho, filho e pai. O laço aqui, eterno, é totalmente diferente. A intimidade aqui tem outro nível, é outra coisa. Por mais homens de Deus que os homens do Velho Testamento foram íntimos, por mais sinais que Deus operou através da vida deles, mas eles não tiveram esse privilégio que nós temos na graça, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia chega a dizer que nós somos co-herdeiro de todas as promessas em Cristo Jesus. Por mais íntimos que os homens fossem no Velho Testamento, tinha uma limitação, tinha um limite. Isso é bem nítido nas páginas do Velho Testamento. Havia um limite, até onde eles podiam chegar. Por mais que eles se entregaram, se consagraram, mas a porta que Jesus abriu de intimidade com Deus está em outro patamar. Até porque o sacrifício oferecido para que fosse aberta é um sacrifício muito grande. O tema que me foi passado aqui é o homem e laços da eternidade. E eu quero falar sobre esses laços. Laços que nos prende a Deus. Vamos usar a palavra literária do que significa laço. Laço é um nó que amarra, que prende, que une. Só que não é um nó que prende de qualquer maneira. Laço é um nó que prende com força, que prende para amarrar.
E eu quero falar sobre esses laços. Que pese que parte dessa geração, desse século atual, desses últimos tempos, uma boa parcela da humanidade tem se afastado de Deus. Mas querendo o homem ou não, nós estamos ligados a Deus em muitos detalhes. Mesmo que uma parcela da humanidade tenha se afastado de Deus, mas o homem está ligado a Deus, ele ou não. A primeira coisa que nos liga a Deus, sabe o que é? A vida. Porque o fôlego que você tem, a vida que você tem, é o fôlego de Deus. Querendo ou não, acredite ou não, queira a humanidade ou não, mas esse é o primeiro laço que liga o homem a Deus, e esse laço é inquebrável, porque a vida do homem é o fôlego de Deus, e não dá para quebrar isso. O homem existe porque Deus soprou seu fôlego sobre ele. Sabe qual é o primeiro ensinamento que eu tiro disso aqui? O mérito nunca será meu. O mérito nunca será nosso. O mérito nunca será do homem. Por mais sábio que os homens sejam, por mais inteligente que alguém possa ser, por mais poderoso que alguém seja, mesmo que alguém galgue na terra uma posição elevada de sucesso, de domínio e de poder, o mérito nunca será desta pessoa, porque tudo que ela tem, tudo que ela alcançou, tudo que ela conquistou, tudo que ela dominou, primeiro, foi porque Deus soprou o fôlego sobre ela. E se Deus não tivesse soprado o fôlego sobre ela, nem existir, ela existia. Então, conquistou, expandiu. Se alguém multiplicou, prosperou, primeiro, o mérito não é dele. Segundo, ele só conseguiu isso porque Deus lhe deu a oportunidade de existir. O mérito não é do homem. Isso, quando você pega a Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 1, isso está descrito logo no princípio da criação. Você quer ver uma coisa? O primeiro versículo de Gênesis está escrito lá: no princípio criou Deus o céu e a terra. Jesus, ele está aqui dentro desse versículo. Você sabia disso? Sabia que Deus, a intervenção de Deus está aqui dentro desse versículo? Você pega a palavra princípio, ela é traduzida do hebraico bereshit, que é tirado de um hebraico mais antigo chamado reshit, que segundo a cabala judaica interpreta a intervenção de Deus na existência do homem. Ou seja, trocando em miúdos, o homem só existe por causa da intervenção de Deus, porque Deus interviu, soprou sobre ele o fôlego de vida. Ou tudo que existe só existe por causa de Deus. Judaica, tudo que existe, existe, só que antes de Deus trazer a existência tudo que ele criou, primeiro ele criou a coluna da sua criação. O que é a coluna da criação? Vou explicar para você de maneira figurada. Aqui é o que Deus criou. Deus criar tudo isso aqui, ele criou uma coluna que sustentaria isso. Que coluna é essa, pastor? A cabala judaica, formada pelos judeus ultra-ortodoxos, ultra-conservadores, não é você para poder dizer quem é essa coluna. Mas quem é Cristo, quem serve a Cristo, sabe quem é essa coluna. Porque a Bíblia, na carta de Pedro, no capítulo 1, verso 20, diz que o cordeiro já havia sido preparado antes da fundação dos mundos. Ou seja, antes de Deus criar tudo, quando você pega o Evangelho de Jesus, segundo escreve João no capítulo 1, verso 3, e por ele tudo foi feito, foi criado. E se não fosse por ele, nada do que se foi feito teria. Quem é a coluna? Jesus. Em outras palavras, tudo só existe porque Cristo é Ele é a coluna que sustenta. Irmãos, cá entre nós, aqui eu entendo a frustração do diabo no Calvário. Com isso aqui eu entendo a frustração do diabo no Calvário.
Porque no Calvário o diabo achou que seria o golpe final. Aqui eu arrebentei com a humanidade. Destruí o homem, a criação de Deus, a vida de Deus. Aqui eu aniquilo tudo. Só que, irmão, quando Jesus de braços abertos gritou, está consumado, entregou o Espírito na mão de papai, eu imagino o diabo chorando lá no inferno, e figurativamente falando, viu, irmãos? Eu imagino o diabo triste lá no inferno, batendo a cabeça lá no inferno. Porque quando Jesus gritou, está consumado, era Jesus dizendo, eu sou a coluna da criação do Pai. Você achou que ia acabar com essa família? Você achou que ia acabar com essa mulher? Você achou que ia acabar com este homem? Você achou que ia matar isso aqui? Você achou que ia aniquilar a criação? Mas eu sou a coluna que sustenta entre nós. Se no princípio da criação, antes de Deus criar, Ele colocou Cristo como a base, quem somos nós para tomar um passo na nossa vida sem Jesus na direção? Se Deus, que é Deus, o Cordeiro é a base, Ele vai sustentar o que eu vou criar. Quem somos nós para escolher coisas, para fazer coisas de acordo com a nossa vontade e o nosso querer? Você pode até fazer, mas tem dia, data e hora marcada para dar errado. Você está vivo? É o primeiro laço que você tem com Ele. Por aí você já precisa ser grato a Ele. Esse é o maior laço que temos com Deus. O segundo laço que temos com Ele é o laço do compromisso. Como assim, pastor? Quem me criou? Quem te criou? Quem fez Adão? Quem fez Eva? Foi Deus. Por mais que a humanidade prevaricou, por mais que Adão e Eva foram enganados, pecaram, por mais que, com o passar de todas as gerações até essa, os homens sempre decepcionaram Deus, mas Deus nunca abriu mão da humanidade. Por quê? Porque Deus tem um compromisso com a humanidade. Por que Deus tem um compromisso com a humanidade? Porque quem te gerou, nos gerou, foi Ele. Ele tem um compromisso conosco. Ele tem um compromisso com a obra dele. Ele tem um compromisso com aquilo que Ele criou. Ele tem um compromisso com aquilo que Ele gerou dele mesmo. Então aprenda uma coisa. Se Deus tem um compromisso conosco, e quando eu falo de compromisso, irmão, eu estou falando de compromisso em nível de casamento. Porque na nova aliança, o compromisso é em nível de casamento. Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Na atualidade que vivemos, com a corrupção generalizada de ideias, de pensamentos, de atos, surgiu no nosso meio uma ideologia, um pensamento, um dogma, que ficar é melhor do que casar. Os jovens mundânicos, hoje não cristãos, a maior hashtag deles é essa: ficar é melhor do que casar. O que é ficar? É não ter compromisso. Eu pego você, você me pega, só que sem compromisso. Satisfazemos os nossos desejos, depois cada um caça seu rumo. Esse é o ficar. Satisfaz o desejo momentâneo e depois cada um caça seu caminho. Porque aí ninguém vai ter compromisso com o outro. Essa é a ideologia que o diabo tem implantado no século atual. Muitos jovens hoje não têm mais esse desejo, esse compromisso de querer casar, de ter uma aliança, de ter um laço com alguém. Só que o compromisso de ter com o homem não é um compromisso de ficar, é um compromisso de casar. Não é um compromisso de eu satisfaço a minha vontade hoje e amanhã eu vou embora e deixo Deus de canto e eu estou tranquilo agora porque a porta já abriu, algo já satisfez, que supriu momentaneamente a minha vontade, agora eu vou embora.
não dependo mais do conselho, não sou mais dependente, porque agora eu estou conseguindo andar com as minhas próprias pernas. É por isso, não se escandalize comigo, mas é o que está na Bíblia, é a história da igreja. Isso que muita gente, principalmente em nível da igreja, sem permitir um inimigo estar na nossa casa, porque nós somos tendenciosos a deixar Deus de canto e ter um relacionamento com Deus só de ficadinha, quando as coisas estão indo bem demais, e ter um relacionamento com Deus parecendo um namorico de adolescente, sem compromisso. Quando as coisas, a gente tem essa tendência de não querer casar com Deus, mas manter um relacionamento de ficadinha. Deus não quer um compromisso de ficar, Deus quer um compromisso de casar com a igreja. É casamento. O que é um casamento? É uma aliança. O que é uma aliança? Um pacto entre dois ou mais indivíduos. Eu não posso fazer uma aliança sozinho. Eu tenho a minha ideia mesmo, eu tenho meu pensamento mesmo, o pastor não quer saber de nada, quer saber desse negócio de ideologia de igreja, de ideia de igreja, de doutrina de igreja, de negócio de Bíblia. Eu vou aí de vez em quando, descarrego os meus pecados e depois... Não, o compromisso é sério, é um pacto. O elo aqui, o laço é para amarrar. É casamento. Não é ficar. Quer ver? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Salmo 91 é o que a gente mais gosta, principalmente quando as tempestades estão vindo. Salmo 91, tem gente que deixa até a Bíblia aberta no Salmo 91 dentro de casa, achando que vai resolver alguma coisa, só pelo fato de ela estar aberta. Salmo 91 é um salmo de proteção. É um salmo de proteção. Deus prometendo que nada vai nos atingir. É promessa. É um salmo de proteção. E Deus fez essa promessa: nada vai me atingir. Nada, nem no céu, nem no inferno, nem na terra vai me atingir. Deus prometendo a mim: nada vai te atingir. Praga alguma vai chegar na sua tenda. Só que esse salmo possui dois planos. O primeiro plano está no verso de número 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do... Repete comigo: aquele que habita. Sabe o que significa a palavra habitar? Morar permanentemente. Deus não quer ficar. Deus quer moradia contínua. Deus me dá a sua proteção. Agora fica a pergunta: está morando? Está habitando no esconderijo do Altíssimo? Está permanecendo na direção dele? Está no caminho dele? Resolveu casar com ele? Porque se resolveu casar com ele, trocou alianças, fique tranquilo, meu filho. É na tristeza, é na dor, é na felicidade, é na alegria, é no deserto, é na luta, é na guerra. Ele vai estar contigo. Pode surgir a maior guerra, mas fica tranquilo. Se trocou aliança com o papai, todo mundo vai embora, mas ele vai contigo. Ele vai contigo. Ele vai contigo. Ele não te deixa. É casamento. Casamento é isso. É compromisso. E você vê, irmão, que Deus é insistente, né? Você vê que Deus tem um compromisso com a gente, que Ele é insistente. Porque você vê, você pega desde a queda do Adão e Eva, desde a queda do Adão, mas a Eva, você vê que Deus, mesmo o homem caindo, Deus sempre criou aquilo que teologicamente nós chamamos de dispensações, que são períodos de relacionamento que Deus criou, formas dentro desses períodos, parâmetros dentro desses períodos, para tentar se relacionar com o homem, tudo com um objetivo: de te abençoar, de ter o homem perto dele, de estar perto do homem, de ter laços eternos com o homem. Você vê que caíram, dispensação da inocência. Deus descia toda tarde para bater vamos conversar, vamos bater um lero nós dois aqui. Deus
Deus tinha um compromisso de toda vez descer lá. Eles caíram, quebraram esse primeiro pacto, a dispensação da inocência acabou, não tem mais inocência, pecaram, comeram da árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus agora se retira, expulsa eles do paraíso. Assim Deus vai criar dispensações. Depois da dispensação da inocência vem a chamada dispensação da consciência. Agora Deus não desce lá mais, mas agora Deus deixa eles com a consciência de que tem um Criador, que tem um soberano, que tem um Todo-Poderoso. Vai ficar na consciência se eles vão ficar só na ficadinha, ou se eles vão ter um compromisso de novo. E os tempos foram se passando, nós estamos agora na penúltima dispensação, porque ainda tem uma que é a milenar. Nós estamos na penúltima dispensação, e a maior delas, em nível de oportunidade, em nível de compromisso de Deus conosco, a maior dela é a dispensação da graça. A graça você já conhece muito a palavra, favor dado a quem não merece. Para você ver o tamanho do compromisso que Ele tem com a gente sem merecer, mas Ele olhou e falou: eu tenho um compromisso com aquilo que eu criei, eu vou dar mais uma oportunidade. Eu tenho um compromisso com aquilo que eu oportunidade. E Cristo morreu na cruz. Você pega Romanos capítulo, acho que é capítulo 8, mas Romanos capítulo 8 chega a dizer que 5:8, não é 8 não, 5:8 chega a dizer que Deus prova o seu amor para com a humanidade, mesmo o homem estando em pecado. Olha o compromisso. O compromisso de Deus comigo não é com base na minha fidelidade, é com base na palavra dele, é com base na ação dele, não é com base na minha fidelidade, porque cá entre nós, se baseasse o compromisso dele conosco com base na nossa fidelidade, nós estávamos meio encrencados, não estava não? Nós estávamos tudo danado da vida, não estava não? Irmão, que a gente pega que não é brincadeira. E aqui você sabe que tem a maior raiva do diabo, é isso, né? Você sabe que essa é a maior raiva do diabo, né? Porque você sabe que o diabo pecou uma vez e já era, não tem céu mais. E você sabe qual é a raiva dele? É que a gente peca. Aí vem para um tempo da glória, pede perdão com sinceridade, com o coração aberto. E Jeová olha lá de cima e diz: perdoa, com base na graça, no compromisso que eu tenho contigo, eu te perdoo. Irmão, porque se levar em conta, se Deus operasse igual na dispensação da lei, coitado de nós, de pastor, evangelista, missionário, a tocador, a mesmo, estava todo mundo morto. Deus ia passar sarrafo em todo mundo. Não, pastor, só está pegando pesado. Não, era assim no Velho Testamento, não tinha conversa com Jeová não. Pisou fora da linha, meu filho, Deus executava. Posso te ensinar uma verdade? Uma parcela da nossa geração não vai para o inferno por causa do pecado, vai para o inferno por negligenciar a graça de Deus e a oportunidade que Cristo deu. Porque pecado está na nossa natureza. Porque na realidade a igreja não é diploma de santificação, de santidade. Porque santidade nós nunca vamos alcançar a santidade plena. Nós não estamos aqui para se santificar. Santificação é um processo, e esse processo só termina na eternidade. Mas não estou usando isso como justificativo para a gente ficar à vontade de fazer o que quer. Não funciona desse jeito também. A Bíblia diz: vinde a mim como estáis, mas também não é para permanecer como está. É um processo. Eu costumo dizer que nós não somos perfeitos, mas o homem de Deus que está na caminhada com Deus precisa possuir qualidades acima dos seus defeitos. O homem de Deus não tem que ser cheio de defeitos. Não, Cristo morreu por mim no Calvário, está tudo tranquilo. Não funciona assim. Eu preciso fazer a minha parte. Ele tem um compromisso comigo, e eu preciso também ter um pingo de compromisso com Ele. Eu preciso parar com essa moda de ficar e passar a ter um relacionamento de casar com Ele. É isso. E para mim encaminhar para o final, o relacionamento que Jesus está mostrando com Deus é
um relacionamento de um elo, de um laço paterno. E um desses laços eternos que Deus tem conosco é que Deus, irmão, Ele quer nos levar para perto dEle. Ele quer um homem perto dEle. Por isso, Deus criou o maior projeto, chamado projeto de salvação através do Calvário. Projeto de salvação. E você quer ver uma coisa que nos liga ao Pai? Coisa. Todo filho, ele se parece com o pai em alguma coisa, sim ou não? Sim. Se não for nos traços, é nos trejeitos, é em alguma forma, no sorriso, na forma de andar. Tem filho que você olha para ele assim, não parece nada com o pai não. Veja fulano todinho. Aí quando dorme, aí faz uma careta dormindo, veja fulano todinho dormindo. Porque se parece. Você quer ver uma coisa que nós parecemos com Deus? É um laço que temos com Ele. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deus perde? Deus gosta de perder? Negativo. Você sabia que nós temos isso na nossa natureza? Nós não gostamos de perder. Se você perder R$1 na rua hoje, você fica aborrecido. Ainda mais com essa crise que nós ficamos enfrentando por aí. R$1 que você perde, você gosta de perder. Não está na natureza do homem perder. Isso é a natureza de Deus. Deus nunca perdeu e não gosta de perder. E Deus chamou a gente para dominar, você sabia? Em Deuteronômio a Bíblia diz que Deus nos chamou por cabeça e não por cauda. A Bíblia diz que Deus nos chamou para poder emprestar. Quando Deus fez Adão, que criou tudo e formou tudo, o que Deus deu para Adão? Toma, Adão, domina a terra, porque eu te chamei para ser campeão, vencedor, eu te chamei para dominar. Deus deu a Adão o poder para dominar, para vencer. Mas quando eu digo em vencer, irmão, no nível espiritual, quando nós falamos em vencer, eu não estou falando simplesmente de chegar longe. Porque quando a gente fala de vencer, nossa, vencedor, a gente canta o hino, vencedor, campeão. A gente já pensa logo na BMW, no carro, nas meninas. Irmãos, é pequeno. Isso é pequeno. Quando eu falo de vencer, não estou falando de chegar longe. Deixa eu abrir um parênteses para te explicar isso de forma figurativa. Você lembra quando Jesus chamou os discípulos lá dos pães e falou com eles: pega o barco e atravessa para outra banda do mar? Que na realidade era o lago da Galileia, não era o mar. O mar da Galileia tinha status de mar por águas. Mas da onde Jesus estava mandando eles pegar o barco e atravessar, de uma banda para outra ali era 12 quilômetros. A Bíblia diz que eles pegaram o barco, Jesus continuou lá, porque Jesus subiu para orar ainda no monte. Pegaram o barquinho e foram, remaram. A Bíblia diz que no meio veio uma tempestade, no meio do trajeto. Se é no meio, historicamente a gente não tem muito detalhe para poder falar sobre isso, mas se é no meio a gente pode supor que eles remaram. Se era 12 quilômetros, se parou no meio por causa da tempestade, a gente pode supor que eles remaram 6 quilômetros para dentro. Detalhe, Jesus não estava com eles. Jesus ficou porque Jesus ficou para orar, despedindo a multidão e orando. Se eles remaram 6 quilômetros para dentro, significa, sabe o quê? Que pela própria capacidade deles, eram pescadores. Pela própria capacidade deles, chegaram longe. Porque 6 quilômetros remando, em barco a remo, que não tinha a motor naquela época, é uma distância interessante. Talvez não para pescadores, mas figurativamente falando aqui, chegaram 6 quilômetros mar adentro, sem Jesus no barco. Sabe o que é isso? O homem, pela sua própria capacidade, talentos naturais que Deus lhe permitiu ter, consegue chegar em lugares longe. Você sabia disso? Você sabia que ele consegue galgar posições de sucesso? Você sabia disso? Pela sua própria capacidade. Só que tem um porém nisso aqui.
Nós não estamos lutando para chegar longe, porque ser campeão com Cristo não é chegar longe. Ser campeão com Cristo é chegar no final. Não estamos guerreando para chegar longe, estamos guerreando para chegar no final. E você sabe por que tem muita gente sendo derrotada nos últimos dias? Porque chegou longe e achou que já está bom. Chegou longe e se acomodou. Não, eu estou bem. Chegou longe financeiramente, se estabilizou economicamente, talvez já casou, já constituiu uma família, tem uma casa boa. Não, tudo bem, já está beleza. Sim, é um bom caminho andado. Você chegou longe, muito bom. Parabéns por isso, porque tem gente que não chega longe. Tem gente que vive uma vida miserável, derrotada, longe, mas ainda não chegou no céu. Não é para chegar longe, é para chegar no final. É esse que tem que ser o nosso foco. Não é focar para chegar longe, é focar para chegar no final. Porque quem chega longe, para. Mas quem tem foco de chegar no final, só para quando chega no final. Porque a promessa é para quem é fiel até o fim. Ser fiel até o fim. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Para encerrar, encerro aqui. Eu me lembro de uma história que me contaram. Um casal jovem de missionários casaram dentro de uma comunidade evangélica. A comunidade tinha uma certa condição. Os irmãos se juntaram na época, há muitos anos, 70 mil reais, e deram para eles. Falaram: pronto, constrói, curte a lua de mel de vocês e vão ser felizes. Sabe o que eles fizeram? Nós não queremos ir para a lua de mel, nós não queremos curtir a vida, nós queremos fazer a obra missionária. Foram para a África, 40 anos na África fazendo a obra. Voltaram ao Brasil. Quando voltaram, eles meio desinformados das coisas no país, pegaram o mesmo avião que um cantor famoso estava descendo. E nisso, eles descendo a escadinha do avião no aeroporto, tinha um monte de gente lá no saguão do aeroporto. Aí o velhinho que estava descendo, o missionário, o jovem que foi jovem para a África, voltando já idoso. Meu reconhecimento. Gente, eles reconheceram que a gente fez a obra esse tempo todo. E ele foi todo afoito mesmo. Só que aí no trajeto ele percebeu que não era ele, era o rapaz que estava descendo lá atrás. Aí a senhora que estava com ele, sua esposa, que trabalhou com ele na obra, veio por trás dele, deu um tapa no ombro dele e falou: vigia, meu marido, você esqueceu que a gente chegou longe, mas ainda não chegou no final? Não é aqui a nossa recompensa, é no final. Nossa recompensa não é na terra, nossa recompensa é na eternidade. Não estou dizendo que Deus não pode nos dar o melhor na terra, mas o foco espiritual da igreja é chegar no final. Porque quem tem a visão no final, mesmo chegando longe, não senta e fica acomodado, porque ele ainda não chegou no final, mesmo tendo chegado longe. Deus e o homem, laços da eternidade. Guarde essa palavra na tábua do teu coração. Você pode chegar longe, claro que você pode, mas não ache porque você chegou longe que está bom. O foco é o final. Chegue no final. É para isso que nós estamos aqui. Esse é o elo que Deus tem conosco. Esta é a promessa da igreja. O final. O que nos aguarda depois de tudo isso. Faça como a águia. Faça como a águia. Diferente de qualquer outro tipo de pássaro de porte menor. Pardais, que faz ninho em telhados. Aves que faz ninhos em galhos de árvores. Quando percebe que a tempestade está chegando, sabe o que elas fazem? Se esconde no telhado, deixa ele cortar o telhado dele.
A ave que faz o seu ninho em galho de árvore, corre para o galho. Em toco de madeira, e corre para dentro do toco. A águia não. Quando você pega para estudar sobre a vida da águia, ela escolhe o ponto mais alto de uma montanha e fica observando aquela nuvem densa de trovões, de relâmpagos chegando perto dela. E você sabe que a cena de uma tempestade, de uma nuvem negra se aproximando, ela é pesada. Tem gente que quando ouve um barulho de trovão, bum, se esconde embaixo do cobertor, joga o cobertor por cima da cabeça, parecendo que o cobertor é o escudo do Capitão América, vai proteger ele, né? E se esconde, fica com medo, porque é meio aterrorizante, aqueles estrondos, aqueles relâmpagos extraordinários, aqueles raios. Só que a águia olha para aquilo, você sabe o que ela faz? Não, ela não se esconde, ela voa de encontro à nuvem. Aí talvez você me pergunta, mas pastor, por quê? Será que ela não vê a nuvem, não? Claro que ela vê, só que a visão dela vai mais além. Ela não olha para a nuvem, ela tem a visão acima da nuvem, porque mesmo que a nuvem esteja ali, supostamente tampando o sol, acima da nuvem o sol continua brilhando, e ela sabe que quando ela passar por aquela nuvem, mesmo com raio, trovões e chuva, quando ela atravessar, acima dela o sol estará brilhando para aquecê-la. Sabe qual é o ensinamento da águia para a gente aqui nessa noite, para resumir e terminar? O ensinamento é: não olhe para o processo, olhe para o prêmio que depois de todo esse processo, porque o prêmio que te aguarda é muito maior do que este processo que você está enfrentando. Vale a pena. Foi por isso que Davi bateu no peito e falou: eu vou enfrentar o gigante. Mas quando ele chegou no campo de batalha, alguém já queria botar terror nele. Olha o tamanho do cara, rapaz, maior do que você. Davi olhou para a cara da galera e falou: rapaz, o tamanho dele eu estou vendo desde quando eu estou vindo lá de cima. Vocês não precisam me falar que eu já estou enxergando, eu tenho um olho. Mas eu fiquei sabendo que tem um prêmio. Eu quero o prêmio. Primeiro eu vou mostrar para esse camarada que há Deus vive em Israel. Segundo, estão dizendo que tem um prêmio por aí, né? O rei falou que vai ausentar a família do vencedor dos impostos da nação e ainda vai dar filho em casamento. Estou dentro, aonde eu me alisto? Mas o cara, eu estou de olho no prêmio. Não olhe para o processo, não olhe para a luta, olhe para o prêmio, porque o prêmio que te aguarda é maior do que o processo que você está passando. O prêmio que te aguarda é maior do que o deserto que você está indo. Então vale a pena passar esse processo todo para poder receber o prêmio logo após. Amém? Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Aplauda ele, porque ele merece. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa.